Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalias. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, uma vez por semana eu trago aí, né, algumas operações em andamento ou ativos que nós estamos de olho da nossa estratégia do rastreador de tendências, que é a nossa estratégia gráfica de médio prazo, tá? Como eu falo sempre, eu sou suspeito para falar dessa estratégia, já que eu utilizo ela, né, inclusive no patrimônio da minha família, e é uma estratégia que tem uma aceitação muito boa entre os nossos clientes, porque ela não é uma estratégia de ficar operando demais. Claro que nós temos estratégia de day trade, swing trade, que tem mais operações, mas a estratégia do rastreador é quem quer operar menos e aproveitar tendências um pouco maiores. Essa estratégia ela tem um filtro fundamentalista, onde os nossos analistas filtram aqueles ativos que têm chance de recuperação ou que podem subir aí no médio prazo, né? E ela funciona muito bem com setores sensíveis, varejo, construção, setor bancário e também com ETFs, né? Com BOVA11, Small11, PIB11, costuma funcionar bem também. Inclusive, na semana passada, a gente encerrou uma operação com PIB11. Feito esse filtro fundamentalista, nós vamos para os gráficos. Então, o pessoal da análise técnica vai apontar através dos gráficos os momentos de compra e os momentos de venda, sempre tentando buscar o melhor risco-retorno, tá? Porque às vezes o ativo tem um retorno possível muito bom, só que o risco também é elevado. Então, a gente tenta dosar em relação a essa questão do risco-retorno, até porque essa é uma estratégia, pessoal, que às vezes eu vejo que muita gente fica um pouco apressada, vamos dizer assim, em querer ganhar. Eu quero ganhar nas primeiras operações porque eu quero enriquecer de uma hora para outra. E não é assim que funciona. Claro que a gente pode pegar uma tendência boa, ganhar 70, 80, 90, 100% numa operação, como já aconteceu algumas vezes. Inclusive, recentemente a gente encerrou uma operação no BTG Pactual que deu mais de 100% para quem não tinha feito a redução, que seria vender metade da posição. Mas o que a gente tem que pensar é um somatório de ganhos, né? E quando a gente pensa em somatório de ganhos, essa estratégia tem entregado bons resultados, tanto que ela nunca fechou nenhum ano negativo. Então, quem segue à risca o que a gente passa, vai ter operações negativas, sim, mas costuma fechar os ciclos que a gente chama, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos positivos, e aí a gente vai somando aqueles ganhos que a gente tem, mesmo incluindo as perdas, e isso pode gerar uma bola de neve bem interessante, né, pessoal? Como eu falei, eu sou suspeito para falar porque eu utilizo isso na minha conta também, tá? E como a gente fala sempre, o gráfico é um grande facilitador para apontar os pontos de compra e para apontar os pontos de venda. Então hoje eu quero passar aqui os ativos para vocês. Então aqui, pessoal, em relação aos ativos que a gente separou para essa semana, até vamos fazer o seguinte: na semana passada muita gente tinha perguntado a respeito da Klabin, né? Como é que a gente estava posicionado nas ações, nessa estratégia. E aí vocês coloquem aí nos comentários os ativos que vocês queiram ver, e a gente seleciona pelo menos um e toda semana traça aqui como seria pela estratégia do rastreador os pontos de compra e os pontos de venda. No caso da Klabin, pessoal, ela tem esse canal de alta aqui gigante, vocês estão vendo, que é a única figura técnica aqui do gráfico que o pessoal consegue enxergar até agora. Então, o que aconteceu? A Klabin rompeu a máxima histórica dela aqui e foi embora. E como a gente costuma falar, né, pessoal, também não adianta forçar a barra em tentar achar alguma figura gráfica, alguma coisa que não tenha. Essa estratégia aqui justamente são utilizadas poucas figuras, né, poucos indicadores para a gente conseguir surfar o máximo de tendência nos ativos. Então, a Klabin está em tendência de alta. Efetivamente, quando vai terminar essa tendência de alta, o pessoal da análise não sabe, então é feito o acompanhamento dia a dia, né? Já que tem esse canal de alta grande aqui, a Klabin está lá no meio, mas até agora não deu nenhum sinal de que possa, por exemplo, vir aqui para a parte inferior do canal. Então, por enquanto, a gente só faz o acompanhamento. Outro ativo que nós estamos de olho, e faz até um tempinho que a gente não opera, é a Ferbasa. A última vez eu acho que que o pessoal passou uma recomendação na Ferbasa, e eu acho que foi de 2018 ou 2017 para 2018, e foi uma operação que deu um ganho bom, acho que deu mais de 100% de ganho na Ferbasa. A Ferbasa está num canal de baixa aqui, né? Ela está dentro desse canal de baixa, e a partir do momento que ela romper esse canal de baixa para cima, tem a possibilidade aí de uma entrada em Ferbasa, tá, pessoal? Ferbasa é uma small cap, uma empresa que é dolarizada, né? As receitas são em dólar,
e ela fabrica ferro-cromo, né? Produz ferro-cromo que é utilizado, por exemplo, para a fabricação de aço inox, né? Um ativo bem interessante, inclusive está na lista aí dos maiores pagadores de dividendo aí da história da B3, se a gente pegar os últimos 15, 20 anos. Outro ativo que nós estamos de olho, novamente, pessoal, é a Arezzo. Tá? A Arezzo, dos ativos de moda, aí talvez seja o melhor, né? Muitas vezes o pessoal pergunta o que a gente prefere, se prefere Grendene ou prefere Arezzo. Em termos de qualidade, nós preferimos Arezzo. Nós estávamos posicionados em Arezzo, né? E ela perdeu essa linha de tendência de alta. Quando ela perdeu a linha de tendência de alta na semana passada, o pessoal recomendou a venda de Arezzo. E está basicamente ali próximo ao mesmo preço que nós recomendamos a venda. Então, se ela voltar a operar acima dessa linha de tendência de alta ou mostrar no gráfico algum outro ponto interessante, a gente pode voltar para Arezzo. E essa é a vantagem da estratégia também, né, pessoal? Foi encerrada a operação em Arezzo, o papel não despencou, não quer dizer que a gente vai recomendar a venda que ele vai despencar, né? Pelo contrário, a boa parte das vezes a gente recomenda a venda, ele até pode voltar a subir e a gente está de fora observando, né? Caso apareça algum ponto interessante no gráfico, a gente volta para o papel. Como eu falo sempre, né, pessoal, é sem pressa, sempre observando o movimento dia a dia dos ativos. E outro ativo que já faz um tempinho que a gente não opera também e que talvez voltou para o radar do pessoal é Itaúsa, né? O setor bancário está muito atrasado, mesmo que a gente pegue a mínima de Itaúsa até hoje, subiu um pouco mais de 30%. Então quem acertou a mínima até agora subiu um pouco mais de 30%. Quem acompanha mais de perto sabe que é pouco, né? Deve ter sido um dos ativos que menos recuperou Itaú, setor bancário de uma forma geral, principalmente considerando os grandes bancos, né? Que já que a gente pega outros setores aí, ações que recuperaram 100%, 150%, o setor bancário ficou bem para trás. E o bacana de Itaúsa também, que ele está nesse canal de alta aqui e veio operar na banda inferior aqui no canal de alta, né? Então ela seria uma compra para vender aqui abaixo, né? Um stop aí na casa de 4% a 7% está um stop bom, uma boa relação risco com um retorno possível aqui bem interessante também. Itaúsa é um papel que o setor de análise está de olho. Então, deixem o ativo que vocês querem que a gente comente na semana que vem. Estamos de olho em Arezzo, que foi a operação encerrada na semana passada. Caso volte a subir, a gente pode se posicionar novamente no ativo. Ficamos mais aí de 2 meses posicionados em Arezzo. Além disso, estamos de olho em Ferbasa, que ainda está em tendência de baixa, e Itaúsa, né, que respeitando aqui, confirma essa tendência boa nesse canal de alta, tá? Lembrando que as recomendações são passadas dessa forma aqui. Deixa eu só abrir aqui. E as operações, pessoal, são encaminhadas dessa forma. No caso, essa aqui foi uma operação no Banco BTG. Vem o valor, né? Compra iniciada no valor tal, 42,22, e o preço teto de entrada, 43,10. Normalmente esse preço teto ele corresponde a 1,5%, 2% em relação ao preço de entrada, e a recomendação vale sempre para o dia. Então, se nos dias posteriores ainda tiver interessante para entrar, a gente reencaminha, tá, pessoal? Já aconteceu várias vezes aí da gente passar um mês reencaminhando o mesmo papel. Eu lembro até no caso da Login, que foi uma operação que deu muito certo, deu mais de 100% de ganho. Nós passamos um mês encaminhando todos os dias a mesma operação, claro que com outras também, porque o papel não tinha andado, a ação não tinha andado, tá? Então, se a ação não andar e a gente ter a oportunidade de encaminhar a mesma operação, a gente encaminha, né? Lembrando que quando as operações não dão certo, elas costumam durar de 2 a 3 semanas. Os stops médios ficam na casa de 5 a 10%, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. Os ganhos normalmente de 3 a 6 meses, com ganhos médios de 20 a 60%, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. Eu gosto sempre de frisar em relação a essa questão da perda, né, pessoal? Muita gente trata a perda como tabu, né? E vai perder, né? É certo que dentre quem seguir a estratégia, invariavelmente, em algum momento vai ter operação de perda também, até porque a nossa assertividade média tem sido na casa de 60%. Em determinados momentos do mercado costuma ser menor, costuma ser 85% de assertividade. A gente pega, por exemplo, as últimas operações que a gente encerrou,
das últimas 15 ou 16, acho que só 2 ou 3 deram stop, né? Porque o mercado está um pouco mais atrativo. Agora, quando o mercado começa a lateralizar, é um problema e a gente pode aumentar o número de operações com stop, né? O horário que a gente passa as recomendações normalmente na parte da manhã, então quem tem ali 5, 10 minutos pelas 11, 11h30, pode entrar, as operações já vão estar disponibilizadas, da mesma forma para venda, né? Quem entrar ali pelas 13h30, 4 horas, as recomendações de venda também já vão estar disponibilizadas, lembrando que, claro, né, pessoal, isso aqui eu estou falando para quem não tem tempo mesmo para olhar, porque durante o dia, quando a gente passa alguma recomendação, vocês recebem um aviso no aplicativo, recebem um aviso no painel do trader para quem estiver logado no computador e recebe também um aviso no Telegram, né? Então os avisos são enviados, tá? Mas pelo menos tem que ter esses 10 minutos na parte da manhã, 10 minutos na parte da tarde, consegue acompanhar de forma bem tranquila as operações. E lembrando, né, que é importante não querer entrar numa operação só. O que a gente recomenda é pelo menos entrar de 6 a 8 operações. Quanto mais próximo chegar de 10, melhor. Mas conseguir entrar entre 6 e 8 já está bacana. Então o que isso significa? Eu tenho 12 mil reais para operar, quero entrar em 6 operações. 12 dividido por 6 dá 2 mil para cada operação, né? Encaminhamos uma operação, entra nela, agora falta entrar mais em 5. E à medida que a gente for passando, vocês vão entrando nas operações. E o valor é de cada um, tá, pessoal? Tem gente que vai querer entrar em 10 operações, tem 50 mil, 60 mil, 1 milhão, 200 mil reais. Isso varia de pessoa para pessoa. O importante é pegar o valor que tem e dividir pelo número de operações que quer entrar, pelo menos entre 6 e 8, tá, pessoal? Quanto mais vocês conseguirem entrar, melhor, né? Porque daí mitiga aquela chance de daqui a um pouco a gente entrar em 2 operações e justamente aquelas 2 que nós entramos sejam aquelas operações que dê errado. Porque infelizmente a gente não tem como saber, né? Quais as operações que vão dar certo e quais as operações que vão dar errado. Então é uma estratégia simples, né, pessoal? A maior parte das operações, olhando pelo gráfico ali, a gente entende o motivo de compra, entende o motivo de venda. Não é uma estratégia de muito giro, não demanda muito tempo. É ideal para operar ativos com fluxo no curto prazo, então, o balanço veio ruim, né? A macroeconomia está ruim, não importa, ali no final de março, por início de abril, mesmo com tudo ruim em termos macro, já tinham vários ativos apontando compra. Da mesma forma que ali no mês de fevereiro, até antes da questão do coronavírus, já tinham vários ativos apontando venda, né? Mesmo com aquele ambiente ainda bastante otimista. O bacana é seguir o que o gráfico está apontando para a gente. E é uma estratégia que pode sim gerar resultados sustentáveis com proteção, já que quando a gente recomenda a venda, o ativo pode despencar que nós já estamos fora da ação. Tá certo, pessoal? Quero só passar aqui para vocês o site, né? Então aqui é o nosso site, pessoal, para quem tiver interesse eu vou deixar o link aqui do Full Trader para vocês. É um produto que tem recomendações de day trade, swing trade, position trade, do rastreador e também tem as recomendações de long short opções, além das recomendações, eventualmente nós temos recomendações de boi e milho também, swing trade, inclusive agora a gente está posicionado no boi, e tem as recomendações de longo prazo. Então quem quer operar a bolsa, independentemente do prazo, esse produto aqui atende bem vocês, tá? E quando eu falo de longo prazo, são as recomendações fundamentalistas do Invista em Ações, né? Então eu, por exemplo, tenho 60% longo prazo, 40% no rastreador de tendências, né? Então eu consigo montar as minhas estratégias com as recomendações aqui dos nossos analistas. Lembrando que eu vou deixar para vocês no nosso site, ali tem a parte de contato, né? Tem o contato para quem quiser nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, já pode entrar lá e deixar uma mensagem agora, que amanhã de manhã o pessoal responde. Tem também o nosso e-mail, e para quem quiser, né, pessoal, pode dar uma ligada para a gente tirar as dúvidas, né? Com certeza a gente atende aí com o maior prazer a todo mundo. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!